Vamos, vamos, você consegue me ouvir, Luan? Beleza, então. Então, assim, as tuas perguntas tu faz no chat e aí pra gente já não perder tempo. São 19h01 e assim, cada tempo nesse momento agora é precioso, porque a gente está iniciando as atividades de uma contabilidade básica, mas que requer um pouco de raciocínio. Então, eu vejo que você é bem interessado nisso. Eu sei que você não vai se tornar um contador, mas sim um administrador de primeira. E aí eu vou te ensinar esses passo a passo que quando a gente faz a leitura ou o entendimento de qualquer solicitação, a gente tem que ter ali. Primeiro passo, entender. Segundo passo, se comprometer em executar. E terceiro passo, finalizar. Então, você está vendo que tem aqui o slide de contabilidade? Eu vou compartilhar o exercício. Eu vou te explicar, vou passar as 10 questões. Eu sei que vai ficar gravado, depois os colegas podem chegar, mas como você está acompanhando as aulas, eu imagino que você não vai ter nenhum tipo de dificuldade, porque assim, existe lá lançamentos de contas patrimoniais, que é o normal em qualquer contabilidade, e existe lançamentos de contas de resultado. Escreva-se, se você lembra aí. Lembra que eu tinha comentado que a gente ia ainda trabalhar DRE, que é conta de resultado, que é receitas e despesas? Isso qualquer contabilidade vai ter. Só que o problema do nosso trabalho e do enunciado está o quê? Solicitando apenas o balanço patrimonial. Então, você só vai considerar no balanço patrimonial as contas patrimoniais, a de resultado não, e descarta no balancete. Tá ok? Tem aí? Tá conseguindo absorver o que eu estou te explicando? Só escreve aí no chat para mim saber. Beleza. Então, eu vou aqui compartilhar com você o exercício, tá? Deixa eu só pegar aqui, cadê ele? Deixa eu fazer a abertura aqui no meu computador, só um minutinho. Em algum momento eu tinha deixado ele aberto. Tá aqui. Trabalho primeiro bimestre, da P1. Agora você entendeu? Outra coisa também que eu gosto de explicar. Tu entendeu por que ele ficou um pouco mais complexo, esse exercício, ou não? Você tem a percepção por que ele ficou complexo? Do que a gente veio trabalhando nas aulas dia a dia? Legal. Isso, porque a gente fez o exercício. Não esqueça assim, por aprendizado em conjunto. Toda vez, deixa eu até baixar mais um pouco aqui a tela do que está lá para cima, não estava aparecendo o meu rosto. Então, toda vez que a gente for falar de trabalho, trabalho é uma fonte de pesquisa, é algo que a gente vai ter que buscar mais um pouco conhecimento. Você está conseguindo enxergar aí o PDF do trabalho? Deixa eu só pegar aqui. Legal. Então, vamos lá. Nós temos 10 lançamentos contábeis, ok? Confirma aí, vai confirmando. Vai aí te escrevendo. Beleza. Deixa eu só ver aqui se está... Bacana. Então, vamos lá. Então, eu vou passar o lançamento 1 a 1. Primeiro passo, Luan, para te ficar aí craque, que nesse momento só você está na sala. Então, olha lá. Primeiro lançamento, bem claro, idêntico ao exercício, ok? Legal? Tá, abre aí. Abre aí que eu te aguardo. Tá. Deixa eu só responder o zap aqui e já passo para você. O acompanhamento. Só... Pronto. Pronto.
Então, aí o pessoal fica confortável. Então, já abriu aí. Então, primeiro lançamento, confortável para você. Foi o que a gente fez nas nossas atividades de exercício, legal? 3 sócios adentrando a empresa de 3 critérios. Primeiro critério, o primeiro sócio colocou dinheiro na empresa. O segundo sócio fez a abertura através de conta corrente. E o terceiro sócio trouxe mercadoria para vender. Legal ter aí. Então, foi bem simples esses 3 lançamentos, não foram? Para você? Legal. Aí eu vou já te falar onde foi a dificuldade, que tem que ser a dificuldade no item 4 e no item 5, que não estava no passo a passo do exercício, mas isso daí, porque eu já quero mostrar o DRE para vocês e tem que entrar a parte do raciocínio. Então, olha lá. Segundo lançamento. Compra prazo de mercadoria para revenda no valor de 30 mil. E eu fui bem tranquilo, porque assim, se eu só fizesse isso, muitos de vocês poderiam estar confusos. Olha, é para considerar os aspectos tributários ou não? Eu já coloquei entre parênteses. Desconsiderar. Então, vamos trabalhar com valor cheio. Esse lançamento sentiu dificuldade? Beleza. Idêntico ao nosso exercício. Item 3. Compramos. Calma aí. Deixa eu só passar o mouse aqui. Compramos mercadorias para a gente vender à vista. Tranquilo também, né? O item 3. Aí vamos lá para o item 4. Essa aqui é uma dificuldade para você, sim ou não? O item 4. Beleza. Então, por quê? Aonde que está a dificuldade? Onde é que vai estar a dificuldade? Porque eu apenas incluí uma questão chamada custo da mercadoria. Então, se tu vende a prazo mercadoria no valor X, tu tem um lançamento contábil. Mas quando você tem o custo da mercadoria, você vai ter um novo razão com outros 2 lançamentos contábeis. Então, a diferença era só essa. Custo da mercadoria, ele vai abater nada mais no razão da mercadoria que você vai estar depois o quê? Vendendo. Então, basicamente, a dificuldade era essa. E esse custo da mercadoria, um razão vai para DRE e o outro razão para conta patrimonial. Você lembra no conceito que nós vimos trabalhando, que eu fiquei explicando a vocês, no caso, que a gente tem que entender o que são contas patrimoniais e o que são contas de resultado. E nesse momento, a gente estava trabalhando com contas patrimoniais. Aí no exercício surgiu entre parênteses aqui, como está demonstrando, o custo da mercadoria. Depois eu vou fazer um exemplo bem próximo disso daqui, para mostrar para você como é que faz esse lançamento. E um desses razões não vai entrar no balanço patrimonial. Então, independente se você considerou esse lançamento ou não, o seu balanço patrimonial, ele vai ter que ter esses 45 mil aqui. E esse daqui, depois eu vou mostrar para você o lançamento, que aí depois só é pegar o exemplo e fechar a atividade do exercício. O item 5, a mesma situação. Existe o custo da mercadoria. Depois eu vou explicar por que eu tive que colocar isso daí, porque você nunca pode esquecer que toda revenda de mercadoria, independente se é na contabilidade ou em qualquer empresa, existe um custo, tá? Existe um custo que você tem que considerar isso. Então, o item 5 vai ficar pendente de eu fazer um exemplo para entendimento. Esses 2 itens, o 4 e o 5, tá? O 4 e o 5. O item 6, pagamento em cheque de 40% da dívida assumida em 1º de julho, que é do lançamento 2, né? E que mais?
que fala referente à operação 2, com acréscimo de R$ 3.000 de juros. Sentiu dificuldade nessa daí? Legal. Bacana mesmo. O item 7. Compra de um caminhão para entrega no valor de 72 mil, por meio de um financiamento de 48 parcelas. A primeira parcela começa em janeiro de 2020. Essa sentiu dificuldade porque tem um detalhezinho aí. Cadê? Deixa eu olhar. Tá. Só que tem um detalhezinho aí. Tu lembra no nosso conceito inicial que a gente trouxe até para o lado nosso principal? Quando nós estamos trabalhando com 360 dias no calendário comercial e acima de 360 dias, a gente considera a longo prazo e a curto prazo no passivo? Você lembra disso? Legal. Então, é isso que eu quero fazer o ensinamento. Tu vai entender isso muito bem, porque assim, toda vez que nós compramos algo acima de 360 dias, ou seja, 12 meses, a contabilidade tem que ser demonstrada no passivo, tá? Circulante e não circulante. Circulante não é 360 dias? Beleza, é. Não circulante acima de 360 dias. Então, o nosso financiamento é de quantas parcelas? No item 7? 48. Perfeito. Então, se a primeira parcela começa a vencer em janeiro de 2020, durante o ano de 2020, você vai pagar 12 parcelas, né? A curto prazo, não é isso? E vai sobrar 36 parcelas para você pagar a longo prazo. Então, na contabilidade, você tem que desmembrar os 12 meses iniciais, que é no passivo circulante, no financiamento a curto prazo, e os outros 36 meses a longo prazo. Então, dia 7 de 19, então, olha lá. Para você entender, vou ler lá com calma. Em 11 de julho de 2019, comprou um caminhão para entregar no valor de 72 mil, por meio de um financiamento de 48 parcelas. Legal. Você lembra também, aqui ainda não especifiquei mais detalhes para não ficar mais complexo, mas não dá para você entender se ele só vai começar a pagar em janeiro de 2020, há uma carência de prazo aí para ele poder pagar a primeira parcela? Legal? Então, se há essa carência aqui, a gente não vai contabilizar ela lá. Essa carência, nesse momento, como está o enunciado. Isso, a gente vai começar a pagar próximo ano. Então, a partir daí, a gente começa a fazer a contagem. Se é 48 parcelas, então, a partir de janeiro até 31 de dezembro de 2020, fazem 12 meses. Então, das 48 parcelas, esses primeiros 12 meses em 2020, a gente vai contabilizar. Isso, vai entrar no balanço. Você lembra que nós temos lá o passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo? A gente vai desmembrar os valores ali dentro. Porque quando você for pegar o balanço patrimonial e analisar, você vai verificar assim. Vamos pegar esse valor aqui mesmo. 72 mil dividido por 48. A parcela sai 1.500, não é isso que tu encontrou? 1.500 a parcela sai. Então, se nós multiplicarmos por 12, a gente vai ter 18 mil.
Esse 18 mil tem que estar contabilizado no passivo circulante. Porque durante 360 dias, nós teremos 18 mil para pagar. Acima desse período, eu vou ter o quê? O restante para pagar, que seria o quê? Se eu multiplicasse por 36. Se eu multiplicasse por 36, né, eu teria 54 mil. Isso, correto. Ia entrar dividido. Porque quando eu olhasse lá, pelo histórico, nós conseguiríamos entender, porque na contabilidade, quando você faz os seus lançamentos contábeis, que é isso que você fez, nós registramos no histórico de uma maneira clara, com português claro, para podermos identificar o que é que se trata. Compra de um caminhão referente, marca tal, no valor cheio de 72 mil em 48 parcelas. Só que vai ser desmembrado conforme o ano fiscal. Aí, vamos mais adiante, Luan, para a gente ter o aprendizado. Aí acabamos de pagar 2020 e adentramos 2021. Você teria que fazer esses mesmos lançamentos para 2021 e diminuir o passível a longo prazo. Você está conseguindo compreender? Até zerar o longo prazo e até zerar tudo. A contabilidade, você faz o acompanhamento anual. Não sei se você já teve a oportunidade de estagiar ou trabalhar nessa área, ou ouvir alguma das vezes os seus colegas falar: hoje eu não vou poder estar na aula porque hoje é dia de fechamento. Então, a contabilidade faz fechamentos mensais, tá? Faz fechamentos mensais. Então, no ano, a Evelyn chegou, a Ana chegou, então no ano, a gente consegue enxergar desta maneira, tá bom? Então, esse lançamento aqui, propriamente dito, eu fiz justamente para nós conseguirmos utilizar a conceituação de passível a curto prazo e passível exigível a longo prazo. Tinha. A gente é o que mais falou sobre isso daí. É por isso que tem aqui a atividade para a gente executar. Que conceitos você só vai aprender se você estiver utilizando ele na prática. E isso é uma atividade. Essa atividade que requer o quê? A pesquisa, o entendimento. Então, quando a gente coloca essa situação aqui de 48 parcelas, é justamente para mostrar a você que tipo de situação vai estar lá demonstrando dentro da contabilidade. Porque e antes de finalizarmos a informação, você tinha contabilizado aonde? Os 72 mil inteiro, da maneira que você contabilizou, no passivo circulante ou no passivo não circulante? Tá, olha aí e me fale. Isso, passivo não circulante. Pelo menos essa parte você contabilizou legal. E essa contabilização é dessa seguinte maneira também. Porque assim, eu peguei esse exemplo justamente para a gente buscar todos os detalhamentos dentro da nossa aula para nós aprendermos. A gente está dissecando justamente toda uma teoria, toda uma conceituação técnica na parte da contabilidade.
Então, independente, esse foi o trabalho, isso daqui, eu estou tentando entender. Então, eu estou fazendo essa explanação justamente porque, como você contabilizou no passivo não circulante, primeiro momento, a gente contabiliza algo por competência. É um dos princípios da contabilidade, é o segundo princípio. Então, quando você pegou essa nota fiscal, adentrou 10 de julho de 11 de julho, essa compra desse caminhão. Deixa eu só ler o que você... Isso. Vai entrar no ativo não circulante porque se torna-se um bem imobilizado, né? É um caminhão, é a contrapartida, é o débito. E o crédito, que a gente está falando só dos boletos, né, das parcelas, é no passivo, que vai ser o passivo não circulante. Então, como você fez a compra desse caminhão dia 11 de julho, que é assim, quando eu queria que vocês entendessem assim, toda vez que a gente estiver lendo uma questão, a gente entendesse que é estilo uma historinha da vida real, do nosso dia a dia, no trabalho ou na empresa própria, como você for tentar entender. Porque o que a gente tenta colocar aqui na leitura é justamente isso, como está aqui. Dia 11 de julho, comprou um caminhão para entregar, né, no valor de 72 mil. E foi aprovação por um financiamento de 48 parcelas. Quando essa nota chegou, vamos dizer que essa nota chegou em 11 de julho, da maneira que você contabilizou, vai estar contabilizado correto, 72 mil. Só que o que vai ocorrer para o ano seguinte? Né? Isso em julho de 2019. No ano de 2020, quando iniciar primeiro pagamento, a gente chama na contabilidade uma situação de apropriação. Você vai ter que deslocar todas as 12 parcelas que estão lá no exigível a longo prazo do passivo não circulante, você vai ter que passar 12 parcelas para o ativo circulante. E vai ficar apenas 36 parcelas lá desses 72 mil. Quando chegasse no ano de 2021, você ia passar mais 12 parcelas para o ativo não circulante. Iria ficar apenas 24 parcelas. Quando chegasse em 2022, passaria mais 12 parcelas e ficaria só 12 no não circulante. Quando chegasse em 2023, passaria as 12 parcelas para o ano vigente e acabaria o ativo não circulante, que é a longo prazo. É só esse o entendimento, é uma coisa só para entender. Por que existe essa complexidade que eu estou tentando mostrar para vocês? Porque a gente está disseminando todo esse conhecimento de qualquer possibilidade que possa haver para o aprendizado. Apenas isso, tá? E aí eu estou explicando desta maneira, esses passo a passo, porque essa aqui é a única situação diferente, porque ela é imobilizado do ativo imobilizado e ela utiliza-se as premissas para pagamento os dois passivos, o circulante e o não circulante. Apenas essa aqui é a situação. E como você fez o seu lançamento aqui de 72 mil, teoricamente, ele, para a data de julho de 2019, vai estar correto. Mas como fala apenas do financiamento para as contrapartidas, você vai precisar desmembrá-lo. Ok? E aí, deixa eu ver aqui, mais mensagens aqui chegando. Isso. Agora, vamos para a oitava. Oitava fala, recebimento e atraso em dinheiro de 1/3 da venda efetuada no dia 7 de julho, com 5 mil de juros. Foi tranquilo para fazer esse lançamento, que recebeu dinheiro 1/3 da venda efetuada do dia 7? É só pegar, é tranquilo esse cálculo de valores?
O que vendemos no dia 7? Vendemos mercadoria no valor de 45 mil, né? Então, ainda recebemos 5 mil de juros de atraso. Evelyn, o balanço patrimonial é para ser feito, tá? Nesse trabalho, ele é para ser feito. Não, o que a gente está fazendo aqui, como você entrou agora, é para a gente tirar as dúvidas. Do balanço patrimonial, ele é para ser executado entre o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Então, a pontuação da atividade é em cima da nossa conceituação do slide 4, aonde nós temos os grupos de contas obrigatórios que estão lá. Eu vou daqui a pouco abrir o arquivo e mostrar. Então, o balanço desses lançamentos tem que ser considerado nesta ordem de prioridade. Qual é os primeiros lançamentos, segundo e terceiro do ativo, da mesma maneira que é do passivo, por causa isso faz parte da pontuação. Ah, entendi. Entendi. Agora, o nono. O nono lançamento, apropriação de salários, né, com pagamento dos impostos, apropriação dos encargos, né, e pagamento dos impostos. Então, assim, o que eu vou fazer? Pegar para vocês perceberem o que possam ter dado de errado, o que é lançamento, eu vou passar um a um até fechar o balanço. Então, porque essa aula é de super importância para vocês entenderem e perceberem. Ninguém vai sair daqui um contador especialista, mas vocês vão precisar perceber através desse exercício o que é as informações que precisamos sempre para o balanço patrimonial, porque a gente vai ter a aula 5, que a gente vai fazer toda uma conceituação de gastos, de perda, de despesas e receitas para a gente adentrar o DRE. E através ainda desse exercício, vocês vão ter um pouco mais de complexidade se não ficarem seguros desse entendimento. Então, Evelyn, eu vou novamente explanar, e aí eu vou trazer os lançamentos para você ficar confortável até perceber se fez alguma coisa errada ou não. Deixa eu só ler aqui o WhatsApp aqui. Tá, ok. Então, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Vocês estão conseguindo verificar o compartilhamento? Vocês estão enxergando aí? Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar agora com vocês o lançamento. Só um minutinho. Deixa eu só deletar aqui. A gente estava vendo no arquivo mesmo. Pronto. Aí foi. Como? A gente estava conseguindo ver o arquivo mesmo. Sem precisar colocar no PowerPoint. Mas também já estamos vendo. Vocês estão vendo a devolutiva ou não? Sim.
esse aqui que eu quero mostrar. Calma aí. Estamos sem seu áudio, professor. Não estou conseguindo. Agora voltou. Voltou o compartilhamento? Você tem um arquivo em PDF aí com que você quer compartilhar, né, professor? Você pode colocar nele no seu computador aí que a gente vê. Então, é porque deu uma travada, a minha tela ficou escura. Eu não sei o que está compartilhando aí. Aqui ele está com entendeu? contabilidade, ele voltou para o início. Tá. Se quiser parar o compartilhamento e voltar, também pode, professor. Acho que vai te facilitar. Onde é que eu paro aqui o compartilhamento? É no botãozinho, coloca o mouse lá em cima e ele vai ter, acho que um stop share, stop screen, na verdade. Tá vermelho. Ah, tá, eu vi aqui. Pronto. Parou aí. Aí agora né? a gente só tá vendo só a imagem. Agora só um segundinho, porque voltou aqui a... Agora eu estou enxergando. Ótimo. Aí não está mais com a tela preta. Só um segundinho que eu já fecho. Aí quando for compartilhar, é só escolher o arquivo que você deseja. Eu estava apanhando aqui, porque estava travando, aí eu perdi um tempinho aqui. Sem problema. Agora voltou. Então, eu vou só voltar. Voltei. Acho que eu encontrei o arquivo. Pronto. Pronto. Está enxergando agora, né? Sim, estamos chegando aí todas as contas. Aí. Isso. Então, esse aqui seria... Ah, legal, legal. Então, vamos lá. Esse aqui seria o resultado final do balanço. A gente ia ter 312 de ativo
312 de passivo. Então, como a Evelyn me fez a pergunta, esta aqui seria basicamente as prioridades de conta. Aí não precisaria fazer assim, grupo de contas, subgrupo de contas. Só essas contas que são as contas analíticas já estavam de bom tamanho. Como, por exemplo, caixa, quanto a gente vai ficar de caixa, quanto nós iríamos ficar de bancos que são contas correntes, ou poderia ser bancos, quantos ficaria com clientes, né, que era a questão de duplicatas a receber, que seria aqui o cliente diversos, quanto nós iríamos ficar com mercadorias. Então, basicamente, nós iríamos estar trabalhando com os valores totais. Não sei se vocês estão vendo que tem aqui vários 90 mil repetidos, mas onde que vale é apenas as contas analíticas, que são aquelas contas que têm maiores números para a gente estar trabalhando, por causa daquilo que eu já expliquei também anteriormente, noutras atividades que nós tínhamos, né, que a gente tem contas sintéticas e as contas analíticas. Deixa eu ver aqui como é que está o chat. Tá. Aí eu vou fazer a pergunta. Como ficou o banco de vocês? Ficou com o valor de 90 mil no exercício? Não ficou com 90 mil. O caixa? O imobilizado ficou 72 mil do veículo? Sim. O estoque de mercadoria chegou a 30 mil? Legal. Então, assim, qual era a dificuldade que vocês poderiam encontrar? Estava só nas obrigações trabalhistas. Independente se naquela situação das 48 parcelas que nós tínhamos, onde eu estava explicando a vocês, está bem aqui o lançamento, ó, que é onde o Luan tinha me falado que tinha lançado. Apenas isso era considerar financiamentos não circulantes, que vai ser a longo prazo, 72 mil. Já o detalhamento depois de lançamentos aqui ia ser uma outra hipótese que a gente ia trabalhar, mas era apenas isso daqui. Se vocês observarem, nós temos todas as contrapartidas, 72 mil aqui de crédito e 72 mil aqui de débito, então zero. Legal ter aí, que era aquele lançamento que eu peguei como explanação de como a gente vai fazer o detalhamento. Vocês fizeram nessa abertura de não circulante? O financiamento do caminhão? Legal. Muito bom. Não, fica tranquilo. Isso daqui eu vou verificar. O detalhe, se está considerando, dependendo do nome da conta, no não circulante, está perfeito, porque vai estar... O que você vai estar dizendo? Que vai estar a longo prazo. Outra situação também que é para a gente considerar é isso daqui. O capital subscrito, ficou 170 mil de vocês? Deveria ter ficado tudo tranquilo, esse valor aí. Então, a gente tem algum... Legal. Legal. Não tem como dar errado, por causa que é o dinheiro que os sócios implementaram no negócio. Aonde, se a gente for fazer a divisão dos lançamentos, ele entrou com dinheiro no caixa, ele entrou com dinheiro no caixa, colocou mercadoria na empresa e abriu uma conta corrente no banco, também com recurso financeiro. Então, a gente tem, basicamente, onde que gira a dificuldade, pode ver. Lembra que lá fala que tem juros
Oi? Mas um sócio colocou 50 mil, parece, no banco. Abriu uma conta no banco com 50 mil. Isso. Onde é que ele se encaixa aí? É porque, assim, saldo bancário, para você... Não, mas não vai poder ter, por causa que não está no banco, ele não colocou 50 mil. Durante o período de julho, houve entradas no banco e pagamentos pelo banco, nos lançamentos contábeis, se a gente pegar o exercício. Ó, ele não pagou em cheque 40%, então ele tirou dinheiro do banco. Ele não recebeu, então o saldo bancário não vai ficar 50 mil, porque houve muitos movimentos. Então, a conta razão, que é aquele Tzinho do banco, houve várias entradas e várias saídas. Tá aqui, ó, isso aqui que você tá enxergando, é 50 mil que você está enxergando? É isso, é correto, tá correto, James. Isso dá 90 mil mesmo o saldo do banco. Deixa eu voltar lá. Não entendi porque deu 90 mil. Tô perdido agora. Por causa dos lançamentos. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ele colocou no banco 50 mil. Há um débito, primeiro lançamento, 30 de junho, 50 mil reais. Legal? Só que ele vai, deixa eu ver onde que vai sair. Ele pagou em cheque aqui 40% da dívida assumida em 1º de julho. Qual era a dívida assumida em 1º de julho? Quanto é 40% de 30 mil? Quanto é que vai dar? 12 mil? 12 mil aí, de cara, vai sair do banco. Então, o saldo bancário não é mais 50 mil. Já só nesse primeiro lançamento, 50 menos 12. Aí o saldo bancário já é 38. Só que vai ocorrer outras situações. Outras situações que vai precisar mexer no banco. Vai entrar recursos financeiros de recebíveis. Se não me falha a memória, é 55 mil. Vai receber juros. Vai entrar dinheiro no caixa. Então, por isso que você, no balanço, você não vai conseguir enxergar os 50 mil, porque já houve movimentações nas contas. Entrou dinheiro no banco e saiu dinheiro do banco. É diferente numa conta que não há mais entradas e nem saída, como, por exemplo, o capital subscrito, que é integralizador dos sócios. Eles colocaram 170 mil na empresa, subdividindo eles em 85 mil dinheiro, 50 mil na conta do banco e 35 mil em mercadorias. Você conseguiu agora compreender? Eu acho que sim. Qualquer dúvida eu pergunto de novo. Não, fique tranquilo quanto a isso daí, porque é assim. Deixa eu tentar pegar aqui o lançamento. Deixa eu tentar pegar aqui mais o lançamento do balanço. Eu quero ver onde é que está aqui. Balanço. Estão enxergando aí o balanço? Sim. Legal. Então, olha lá. Quem foi que falou que deu 90 mil? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, foi o Jamison, né? Ele falou que fechou em 90 mil. Por quê? Tem entrada e saídas. Fechou o saldo 90 mil. O estoque deu 30 mil. Porque também teve entradas e saídas. Já o ativo imobilizado, não. Só houve uma entrada, que foi a aquisição do caminhão. Então, entrou dentro da nossa conta contábil, né, de ativo imobilizado lá. Que vocês vão colocar veículos, no caso.
e as nossas obrigações da mesma maneira. A conta de fornecedores é a conta que vai mais impactar, porque vocês pagaram, vocês compraram, então essas contas as que vão ter movimentações. E quando nós falamos que é o razão contábil para aquele T, existem vários lançamentos dentro de um T que até naquele momento do exercício eu pedi para identificar lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3, quando é débito e crédito. Mais dúvidas aqui? Eu vou fazer assim, pessoal, até para o aprendizado. Eu vou passar um template em PDF de todos os lançamentos contábeis, tá? E colocar do lado desses lançamentos contábeis qual será o saldo que vai vir para o balanço. Então, se vocês forem observar, a gente tem pouquíssimas contas que vieram para um balanço. Então, aí eu vou marcar. A gente tem, se não me falha a memória, 12 contas que vieram apenas para o balanço. INSS, FGTS, salários a pagar, os empréstimos a longo prazo, que é 4, que vocês estão observando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar todas aqui rapidamente, só para a gente... Eu não consigo. Queria marcar selecionando, não consegue. Então, a gente tem, ó, qual foram que vocês utilizaram? O capital subscrito, uma conta contábil. Tem uma razão contábil lá. Financiamento a longo prazo, 2 contas contábeis. Salários, FGTS e INSS, ao todo, aqui, 5 contas contábeis. Fornecedores, 6ª conta contábil. Veículos, 7ª conta contábil. Estoques, que é de mercadoria que vocês têm para revender, a conta contábil, né? Aí depois a gente vem para clientes, 9ª conta contábil. Nós temos bancos e caixa, 10ª e 11 contas contábeis. A gente só ia utilizar essas contas, 11 contas apenas para montar o balanço. Só que para a gente montar isso daí, a gente iria precisar de ter feito todos os lançamentos contábeis para a checagem da entrada e saída dentro das razões contábeis. A Evelyn está perguntando INSS 3.000. Fala bem aqui nessa premissa, ó, aqui embaixo. INSS 3.000. Então, é para pagar, ó, o mês de julho para pagar em agosto. 3.000. É por isso que entra isso para o contas a pagar. 3.000. Vamos ver como ficou o FGTS. Só para você... Deixa eu só tirar aqui. Ó, 5, né? Tem os 3.000. E aqui em cima a gente tem 10% de INSS de 20.000. Quanto é? Não é 2.000? 2.000 mais 3.000 vai dar o saldo de INSS 5.000. FGTS, a gente só tem esses 2.000. Então, isso gerou uma obrigação. Então, a apropriação desses encargos, a gente tem a obrigação de pagar 2.000 de FGTS, que é referente a dia 31 de julho, e também mais 2.000 de INSS, referente a esse outro lançamento, que é o 9º lançamento. Por isso, Evelyn, que nós conseguimos ter esse saldo. Então, se a gente, depois que eu passar esse balanço e vocês forem confrontar, fica mais simples de vocês analisarem o passo a passo do que pode ter cometido o deslize de não ter colocado. É como, por exemplo, vamos passar então rapidamente, que a gente tem antes das... Vai dar o quê? 20 horas, ainda tem um tempo bacana. Vamos passar rapidamente, olha lá. As contas que a gente não precisa ter entrada e saída de lançamento. Fica fácil para a gente trabalhar. E aí,
eu vou fazer esse passo a passo, colocar num PowerPoint ou em PDF e lançar para vocês. Só para vocês terem o lançamento mastigado e ali ficar analisando aonde é que eu tenho que me aprofundar mais para o conhecimento. 170 mil, se eu colocar no trabalho inicial, a gente já sabe que, ó, 170 mil. Tá? 170 mil. Então, onde é que eu vou encontrar o empréstimo de 72 mil? É no lançamento 4, se não me falha a memória, que é a compra do caminhão. Não, lançamento 7. Está aqui já, 72 mil. Se eu tenho uma compra, então eu tenho 72 mil no caminhão e tenho 72 mil no ativo. Então, eu tenho uma obrigação a longo prazo para pagar e tenho a aquisição de um bem que entrou no meu ativo, que é no imobilizado, questão de veículos. Sérgio, mas os 170 mil que está no passivo, que está no capital subscrito, quais são as contrapartidas? Aí que a gente não vai conseguir enxergar 100%, porque como vocês comentaram anteriormente, 85 mil foi em dinheiro. 85 mil foi em dinheiro, está aqui. Dá para entender que era para ter 85? Não, porque vai haver outros lançamentos aqui que, ó, compra à vista em dinheiro de mercadoria, 15 mil. Então, desses 85, a gente já pagou 15 mil. Então, já ficou 70. Então, a gente já tem uma entrada e uma saída. Em algum outro momento, a gente vende alguma coisa ou recebe à vista. Então, a gente vai ter que sempre ter o razão contábil, que é aquele Tzinho, e enumerar quais são os lançamentos que a gente tem feito. Outro passo também, a gente depositou 50 mil na nossa conta corrente. Só que a gente fez uma venda à vista com depósito em conta corrente. Então, se a gente depositou 50 e entrou mais 55, a gente ficaria com o quê? Com 105 mil reais em conta corrente. Só que em algum momento também nós começamos a pagar, que é o lançamento 6. E aí, no final das contas, quando a gente vai cruzar as informações, a gente ficou com um saldo de 90 mil. Então, são esses detalhes que eu quero comentar para vocês, que é isso que eu vou lançar para vocês terem esse entendimento. Está combinado assim com todos? Responda ou escreva, que eu estou aguardando aqui, que eu estou lendo o chat. É porque é aquilo que eu tinha explicado, Luan. Tu tá vendo 72, 72, 72, 72. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não é isso? Então, vamos lá. Por que repete 72? Vamos para os... A gente fala que são grupos, subgrupos. O que a gente tem que definir o que são contas sintéticas e o que são contas analíticas. Então, vamos lá. A gente tem ativo não circulante. Aí a gente tem aqui 72. Isso significa que é uma conta sintética. Toda conta sintética, ela só recebe somatório. Então, isso, para o sistema de informação e para facilitar a nossa vida, o que está vindo para cá é apenas saldo. Então, qual é o grupo que a gente está visualizando agora? Ativo não circulante. Ativo não circulante é tudo realizável a longo prazo. Qual é o subgrupo do ativo não circulante? Subgrupo imobilizado. O que isso significa, Sérgio? Também é uma conta sintética. Só recebe resultado. Aí depois abriu um outro subgrupo do imobilizado, que significa assim, bens em operações. Legal. Aí depois abriu um outro subgrupo dentro do imobilizado, que está bens utilizados na produção e ou prestação de serviço, que é o caminhão. Aí abre-se uma conta analítica. A única conta no momento do lançamento contábil que recebeu o lançamento foi essa conta veículos.
Só que todos os outros 4 itens acima são contas sintéticas, só recebem valores de somatório. Se não existisse esse lançamento aqui, todas as outras contas seriam zeradas. Deu para entender isso daí? Isso daí eu acho que a gente montou um exercício quando nós tínhamos aula presencial no primeiro e na segunda aula, se não me falha a memória. Deu para responder aí a sua dúvida, Luan? Ah, bacana, então. Então, por que eu montei isso daí? Por causa que, não sei se vocês lembram que logo que a gente começou, vou postar, não se preocupe que eu vou postar, tá? Eu vou postar tudo isso daí. Aí vocês têm todo o material e a melhor maneira é ter o material para tirar dúvida. Por que eu quis fazer esse detalhamento? Por que eu estou explicando detalhadamente? Porque isso daqui é um plano de contas que vocês podem se espelhar. De toda vez que montar, vocês têm que montar assim, com grupos e subgrupos. Mas, Sérgio, por que eu preciso fazer isso? Porque no momento, para quem sabe trabalhar em Excel e eu preciso falar apenas informações consolidadas, que são as contas sintéticas, fica muito fácil para a gente analisar só valores cheios. Como, por exemplo, eu não quero... Deixa eu minimizar aqui para mim olhar aqui o PDF. Eu não quero ver contas analíticas, eu só quero ver contas sintéticas. Então, se eu falasse isso num filtro, eu só ia enxergar assim, ativo, que é conta 1, 312, ativo circulante, 240, ativo, né, não circulante, 72 mil. Então, eu já ia esse mais esse ter os 312 mil. Então, a gente já consegue enxergar de cara o que são contas sintéticas e analíticas, grupos e subgrupos. Aí eu poderia também chamar, eu só quero ver os subgrupos, também entraria. Por que a gente precisa primeiro fazer os detalhamentos para depois poder verificar as situações consolidadas, que a gente fala que são as contas sintéticas? Pelo fato de facilitar o direcionamento da informação. É por isso que vocês vão se deparar muito com isso. Deixa eu abrir o chat de novo que eu apaguei. Legal aí? O que mais? Mais alguma dúvida para a gente tirar antes da gente encerrar? Me falem, pode se pronunciar. Vai ter os razonetes, sim. Vai ter os razonetes. Porque aí eu vou enumerar. Vocês lembram do slide do slide da aula 4? Que eu montei o razonete, aí coloquei assim, lançamento 1 nesse razonete. Aí para o terceiro razonete, lançamento 1 também nesse razonete. Eu vou fazer dessa forma, para facilitar a vida de vocês. Ok? Mais alguma outra dúvida? Ah, legal, Evelyn. Mas assim, eu sei que vocês devem estar preocupados com notas. Eu vou avaliar lá direitinho e vocês viram. Existiriam outros razonetes, mas não eram para ser considerados. A gente coloca a informação, isso é o normal, mas o que eu fiz? Eu queria forçar vocês correrem atrás um pouco, pelo menos de leitura, para a gente montar um balanço. É legal, né? Mas não se preocupa que vai ser uma fumacinha bem legal, por causa que você vai, no futuro próximo, estar orgulhoso de você próprio desse aprendizado. E quando a gente aprende, a gente nunca esquece. Essa é a diferença. Posso brincar com vocês. Hoje eu já estou com 41. Eu aprendi, eu acho, isso daí quando eu tinha 16 anos, no curso técnico de contabilidade. Nunca esqueci. Mas eu tive um professor que era igual ao professor Sérgio, meio chatinho, exigente, detalhista, mas valeu a pena. Serviu até na data de hoje para minha carreira profissional. Então, eu estou tendo isso daqui. Nesse primeiro momento, eu sei que vocês se assustam bastante. Mas, assim, depois que a gente organizar isso,
eu não quero forçar vocês a fazerem isso decorando, ou porque o Sérgio já passou o exemplo e eu só vou ali olhar e tá ok. Não. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente analisa isso daqui e percebe um balanço da empresa de cara, para a gente entender como esse próprio balanço montado aqui, como é que está a saúde financeira da empresa. Quando a gente fala disponibilidade aqui, que tem 180 mil, a gente já sabe que a gente tem numerários em espécie disponível 90 mil, que a gente pode afirmar isso daí, que a gente tem 90 mil em quê? Em caixa, está lá em dinheiro disponibilizado. E também vamos ter 90 mil no banco e 90 mil em espécie. Ao todo, a gente tem 180. Aí a gente tem ainda mais 30 mil com duplicatas para receber. Alguém vai me pagar em tal data. Mais 30 mil. Se eu tenho 180, mais 30 mil para receber e mais 30 mil do meu estoque, eu tenho um ativo de 240. Então, eu posso muito bem afirmar, caracas, eu tenho 180 mil, 90 no meu bolso e 90 no banco. Eu tenho mais 30 mil de clientes que vai ainda me pagar. Pode até me dar um calote, mas eu tenho ainda 210. E tenho 30 mil de mercadoria que eu posso fazer dinheiro. Então, ao todo, eu estou afirmando que eu tenho 240 mil. Só que, além desses 240 mil, eu tenho um caminhãozão lá na minha garagem de 72 mil. Esses 72 mil, com mais os 240 que eu tenho, já tem 312. Vocês conseguem perceber como fica bem legal a gente, quando, além de fazer, começa a perceber para que a gente vai estar aplicando esse tipo de informação? Vocês conseguem perceber aí, nessa minha leitura, só com ativo, descobrimos que a gente tem um bem, que é o caminhão de 72 mil parado lá na garagem. A gente tem 90 mil no caixa, em dinheiro no bolso, 90 mil no banco, na conta corrente, 30 mil de mercadoria para vender, e quando eu faço tudo isso, eu tenho 312 mil reais de meu direito que eu tenho, meu bem. Tá claro aí para vocês? Ficou legal dessa forma? Me respondam ou digitem aí no chat. Legal, James. Aí, no passivo, vamos olhar rapidinho esse nosso balanço da atividade final que a gente propôs. Ah, legal. Eu vou ligar aquelas lâmpadas LED de 100 para ti, tá, Evelyn? Aí vai clarear, beleza. Aí vamos falar rapidinho no passivo para a gente poder... Legal. Então, vamos para a gente falar do passivo só para a gente finalizar e clarear bacana essa ideia. Porque o objetivo nosso aqui é a gente fazer esse ensinamento. Eu não quero nada mecânico, nada forçado. A gente tem que entender e fazer algo prazeroso. E aí, ó, quando a gente for analisar o passivo, eu já vou ver de cara o que eu tenho para pagar. Eu tenho 18 mil para pagar de fornecedor. Aí vocês brincam, né? Ah, vou ver quando eu vou ter dinheiro para pagar e escolher quem eu vou pagar por primeiro. Porque o que não der, eu deixo passar. Nessa realidade, para a gente é tranquilo, porque eu tenho 180 mil disponível. 90 no caixa e 90 no banco. Então, 18 mil eu vou pagar de fornecedores. Eu vou pagar de impostos 7 mil, que é o INSS e o FGTS, e de salários 18 mil. Ao todo de obrigações trabalhistas, eu tenho 25 mil. Mais 18 mil de imposto, eu já tenho meus 43 mil. Só que eu tenho ainda, para pagar a longo prazo, 72 mil. Então, ao todo, eu tenho 72 mil mais 43 mil. Então, eu tenho o quê? 115 mil. Porque os outros 170, os sócios colocaram o dinheiro na empresa. Então, se eu quisesse até quitar
o caminhão à vista, eu conseguiria, porque eu tenho 180 disponível e tenho uma dívida que é 72 mil mais 43. Então, eu tenho 115 mil. Vocês conseguem compreender que essa empresa é hiper saudável porque ela tem recursos financeiros suficientes para pagar suas dívidas no passivo circulante, que é a curto prazo, e no passivo não circulante, que é a longo prazo. Ainda fica uma sobra do dinheiro dos acionistas. Conseguiram perceber? Então, eu vou ficar ansioso. Entendi, professor. E quanto a lucro, futuramente a gente vai dar o lucro à empresa? O lucro, aí que vai entrar a nossa parte, que é aquela parte da demonstração do resultado do exercício. Vamos supor que essa empresa iniciou agora, tá, Evelyn? Iniciou agora. A gente não tem posição de lucro ou prejuízo. Quem vai dar essa posição para a gente vai ser a nossa apuração do resultado. O que é apuração do resultado? São contas de receitas com contas de despesas. O que é isso? Contas de receitas são aquelas contas de faturamento, aquilo que tu vende. Então, toda vez que tu vende, tu emite uma nota fiscal, você vai faturando, você vai contabilizando nas contas de receita. Toda vez que você gasta com custo de produção, com despesas com vendas, com energia elétrica, tu tem um custo ali, uma despesa apurada. Receita menos despesas tem que dar positivo, porque as tuas receitas têm que ser maior do que as suas despesas. Vamos só supor com valores monetários. Nós vendemos 100 mil. Tivemos despesas com os custos de produção 50. Então, 100 menos 50, 50 mil. Mais 25, menos 25 mil de imposto para o governo, sobrou 25 mil. Esses 25 nós vamos afirmar que nós tivemos lucro após o pagamento dos impostos para o governo. Então, é a partir daí que nós vamos enxergar aqui lucros acumulados. E vamos pegar esse número de 27. Vamos supor que no ano de 31 de dezembro, nós vamos encerrar o exercício. Aí a gente encerra o exercício com 27 mil de lucro. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente for encerrar o exercício do ano de 2020 para iniciar de 2021, o lucro vai aparecer nessa conta aqui para o ano seguinte. Aí, toda vez que você olhar o balanço, você vai olhar, olha, nós tivemos o lucro ano passado de 27 mil. Aí, para 2021, teve o lucro de 50. Aí ele já faz acumulação. Aí a gente já vai ver 77 mil quando encerrar o exercício. Então, essa é a ideia, mas a gente vai se aprofundar bastante, porque a gente tem um capítulo só de demonstração do resultado do exercício, que é o capítulo 6. O capítulo 5 ainda é conceitos. Aí, no capítulo 6, a gente vai adentrar demonstrações do resultado do exercício, e aí a gente vai começar a observar muito legal essa parte, né, da demonstração do resultado. Legal? Então, assim, a gente pode marcar com todos vocês para a próxima terça-feira, a gente iniciar o novo conteúdo que o professor Matheus disponibilizou via WhatsApp, deve já estar no sistema também, e aí a gente inicia essa introdução para a gente estar trabalhando os conceitos para o DRE. Mas para a gente iniciar o DRE, nós vamos precisar aprender esses conceitos para vocês entenderem o que é gasto, o que é despesa, o que é custo, o que é investimento. Então, tudo isso a gente vai fazer uma introdução e depois a gente adentra para trabalhar o DRE. E assim, isso daqui eu vou me comprometer de passar para vocês o resultado do que seria nosso trabalhinho aplicado, tá bom? Eu quero agradecer a